Obrigada, Alexandra. No decorrer dos dias de hoje é muitas vezes difícil parar e perceber o impacto que as nossas ações têm na vida de cada um. E conhecer o impacto que as iniciativas sociais têm é motivador para nos mobilizarmos. E repito, para nos mobilizarmos todos. Finalmente, chegou a hora de revelar todos os segredos do Sim. Vamos a isso, boa tarde. Eu pensar que as palmas eram para mim, afinal eram para ti. Ora bem. Eu acho que já toda a gente me conhece, portanto, vamos passar esta parte. E vamos falar do nosso planeta. E vamos falar de coisas sérias. Há um documentário da Netflix, que é o Breaking Boundaries, A Terra no Limite, em que nos diz que o que nós fizermos entre 2020 e 2030 irá ter repercussões para todo o sempre. Portanto, daí o Portugal Inovação Social também, não é? E todos nós podemos ter um papel ativo neste mundo e, por exemplo, através da alimentação saudável. Quando falo de alimentação saudável, não é vegetariana. Se nós reduzimos, por exemplo, o consumo de carne, podemos ver que 1 quilo de carne para chegar ao nosso prato consome cerca de 15 mil litros de água. Se somarmos a isso os transportes, a pegada de carbono e tudo isso, estamos a falar de coisas que tornam que todos nós podemos contribuir e para o consumo de água, por exemplo, para a poupança de água no planeta. Bom, eu já vi que o assunto não é o ambiente e vocês não vieram cá para ouvir isso. Não, Pedro? Bom dia para quem é bom dia. Atenção, boa noite, bom Boa tarde. Bom, eu sou Camila Brasil, professora e pedagoga por formação, mas monitora de atividades do projeto Sim, Somos Capazes, na área de agricultura e jardinagem. Vocês puderam ter aqui um exemplo rápido de como é animada a rotina, né? O dia a dia no Sim. E, enfim, estamos aqui a falar por que o Sim é tão importante para a comunidade, né? E como vocês puderam ver, temos aqui um bidão. E esse bidão foi, na verdade, não é só um, são vários. E a ideia do bidão é exatamente fazer um sistema de captação de água da chuva para que possamos ter água e não precisar usar as águas da companhia. Só que esses jovens, eles têm uma segunda finalidade para tudo, né? Conseguem enxergar diversão, música e arte em tudo. Transformam, gostam de transformar. E é exatamente isso que acontece. Então esse sistema vai ficar na nossa quintinha da felicidade
E a ideia é exatamente o uso dessa água para regar as nossas plantas, horta e pomar. E já que eu estou aqui a falar sobre eles, nada mais justo que apresentá-los. Esses são parte dos Duros do Sim, o grupo que foi confiado a mim, uma professora muito urbana, né? Vim de uma cidade grande e, como muitos de vocês aqui, não tinha contato, não tinha quintas na minha família, né? Mas aceitei o desafio, porque como educadora sou uma pessoa preocupada com as causas do mundo e, obviamente, não podia deixar o nome do projeto de lado. Se o projeto é Sim, Somos Capazes, é claro que eu acredito que sim, eu sou capaz. Então, quando as pessoas me perguntam, né, no Brasil, o que eu ensino cá em Portugal, eu gosto de dizer que eu ensino, mas muito mais eu aprendo. Porque esses jovens, eles me ensinam todos os dias. Não só a parte da nossa área, que é a agricultura e jardinagem, como sobre a vida, né? Não há uma pessoa que entre no projeto que saia da mesma forma que entrou. Eles realmente têm a capacidade de transformar as vidas de qualquer um que entra lá. E não foi diferente com a minha. Bom, vamos falar então sobre agricultura e jardinagem? No projeto, nós plantamos, colhemos, de acordo com os sonhos de cada um. Eles demonstram afinidade, né, de acordo com os seus sonhos, e então vão entrando nas suas áreas de afinidade. E a nossa área é agricultura e jardinagem, e eles plantam, colhem, e esses alimentos que eles plantam e colhem são utilizados no nosso café e futuramente no nosso restaurante, que é um projeto que estamos aí em andamento. E como que vamos fazer isso, né? Porque a ideia mesmo é transformar, plantar, colher, e enquanto eles fazem tudo isso, eles vão desenvolvendo as competências de acordo com seus sonhos. E como fazemos isso? Temos a nossa Quinta da Felicidade, que é um espaço com mais de 1.500 metros quadrados. Nesse espaço temos a horta, algumas plantas e também o nosso pomar. O nosso pomar ainda conta com mais ou menos 35 árvores. Essas árvores ainda são bebês, assim como o projeto, e também futuramente darão muitos frutos, assim como o projeto já dá e vai continuar dando, se Deus quiser. Bom, para além da nossa quinta, temos também a nossa estufa hidropônica lá no C3. E hoje quem vai falar um pouquinho sobre a estufa hidropônica é o Pedro Martins. Bom, agora vou falar um bocado da estufa hidropónica. A nossa estufa hidropónica é uma estrutura coberta, onde há tubos para a circulação da água. A água contém nutrientes e é o que faz circular a água. Circular a água com esses tubos, nós não necessitamos do solo. As nossas alfaces crescem mais saudáveis e menos expostas para a infestação de pragas. Eu estou aqui estressado. Estou aqui um bocado estressado, mas está bem. Mas eles são muito capazes. Bom, para além da nossa estufa hidropônica, como nós estamos sempre inventando moda, temos agora um outro projeto que é a nossa estufa de cogumelos. E esse projeto vem sendo construído em parceria com a escola. E é o professor Miguel Vieira, com seu aluno... Aqui, ó. Ah, é o professor Miguel Vieira, com seu aluno Bernardo, que vai falar... Vamos sozinho, tá ótimo. O Bernardo vai falar um bocadinho para vocês sobre a estufa de cogumelos. Boa tarde, chamo-me Bernardo, sou aluno do 8º H, colega do Nuno e do Pedro, que estão ali, que têm aulas com a nossa turma e com o projeto Sim. O Nuno preparou um quiz mais power
para a nossa aula de ciências, para podermos fazer uma revisão para a matéria, para a questão aula. Gostamos muito. Neste momento, estamos a estudar os fatores abióticos e os ecossistemas. E para compreendermos melhor, começamos o projeto de montagem de uma estufa para a produção de cogumelos, em parceria com o Projeto SIM. Numa estufa, podemos controlar alguns fatores abióticos, tais como a temperatura, umidade, luminosidade, entre outros. Para já, começamos a visitar as instalações do Projeto SIM e ajudamos na montagem da estufa. Futuramente, iremos continuar a ajudar na manutenção da estufa e perceber ao vivo o efeito dos fatores abióticos na produção dos alimentos em estufas. Muito obrigado pela vossa atenção. E dessa forma, mais uma vez, o SIM é um apoio à comunidade, dessa vez um apoio à comunidade escolar, né? Bom, a agricultura e a jardinagem, elas formam um ciclo, né? Plantamos, colhemos, mas precisamos também tratar da nossa terra. E eles sabem muito bem como fazer isso. E agora o Rui vai explicar para vocês o procedimento que fazemos todos os dias para que a nossa terra fique ainda mais fértil. Todos os dias eu vou ao Charlot, onde nos fornecem restos de alimentos orgânicos para pormos no nosso compostor e para fazer adubo, onde nós podemos produzir na nossa terra e para que torne a terra mais fértil para futuramente plantarmos. Como ele falou, ele vai ao restaurante que fica aqui próximo à escola e recolhe esses restos orgânicos e depois eles colocam no compostor para que façamos a produção do adubo para tornar a terra mais fértil. Mas para esse ciclo ficar perfeito, jovens, o que precisa? O que falta? Zero? Bom, o zero é a moeda do SIM. É o nosso mais novo projeto, ainda é um bebê, mas já está aí conquistando os corações deles, não é? Pronto. E como que isso vai acontecer? É uma moeda que tem um valor ambiental e social e vai promover dentro do nosso projeto a economia circular, porque eles vão trabalhar nas áreas deles, que eles gostam, né, que eles demonstram interesse através dos seus sonhos e vão receber zeros. Para quê? Para usar esses zeros dentro do projeto, no SIM Café e futuramente no restaurante. Mas depois, mais para frente, né, durante a nossa apresentação, vocês vão saber com mais detalhes o que vai acontecer, como que vai ser, mas eu estou dando só aqui um gostinho do zero, mas mais para frente vocês vão saber melhor. Porém, podem começar a acontecer alguns questionamentos do tipo: estão a brincar comigo? Dinheiro de plástico? Mas como? Bom, a partir do momento que esses questionamentos começam a surgir, então já está na hora de começar a alçar novos voos. O objetivo do SIM não é conseguir emprego, né? Não é ajudar os jovens a conseguir emprego, mas sim desenvolver competências através dos seus sonhos, para que eles futuramente possam estar preparados para o mercado de trabalho. Mas isso sim pode ser uma ajuda, né? Podemos ajudar e não é uma novidade, já aconteceu. E é a história do João, um ex-duro do SIM, ou eterno duro do SIM, que hoje trabalha no Pingo Doce. Aí, graças a Deus, bom, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos até 2015 e vou-vos falar sobre pesadelos. É verdade, em 2015 começaram os meus pesadelos
porque quando cheguei aqui à escola, atribuíram-me a um grupo de alunos que esses sim eram realmente duros. Era malta que não gostava das letras, das palavras, não gostava dos números, não gostava de computadores. Aliás, partiam computadores. Isso é que é não gostar de computadores. E descobrimos, e hoje temos aqui muitas psicólogas, não é? Que era tudo problemas com palhaços. Mas não era só palhaços, eram unicórnios e fadas e flores e borboletas, todas estas ilustrações que figuravam nos materiais que eram utilizados com eles, materiais do primeiro ciclo, que estavam espalhados pelas paredes e nos seus cadernos. E eu perguntei-lhes o que é que eles queriam fazer e eles disseram-me que gostavam de rasgar aquilo tudo e deitar aquilo ao lixo. E eu deixei-os fazer. E foi um momento libertador e eu acho que aí já perdemos grande parte dos duros. Bom, perguntei-lhes o que é que eles gostariam de fazer, como é que eles gostariam de aprender, e eles ficaram a olhar uns para os outros e nunca ninguém lhes tinha perguntado o que é que eles queriam fazer. Eles falaram, enfim, que gostavam de ter uma banda, gostavam de trabalhar com ferramentas reais, gostavam de trabalhar na agricultura, alguns deles até já ajudavam os seus familiares em hortas. E nós partimos para a ação e para a concretização dos sonhos. O primeiro projeto que nós fizemos foi uma banda, sem nome ainda, só que uma banda precisa de letras. E onde é que nós fomos buscar as letras? Aos poemas dos autores portugueses que fazem parte do currículo da disciplina de português dos diferentes anos. Fernando Pessoa, António Gedeão, enfim, entre outros. E passamos a ser um apoio ao grupo de português. Ou seja, alguns professores de português solicitam a nossa presença em aulas e hoje já temos uma sala que é a Sala Simbiose, onde podemos receber os alunos e os professores. E, por exemplo, a biblioteca é a nossa melhor cliente, enfim, e outros concertos que fazemos em eventos culturais na comunidade. Portanto, passamos a ser um apoio. E eles deixaram de ser vistos como os maus e passaram a ser cumprimentados aí nos corredores. Olá, Jorge! Olá, João! Bom, e afinal descobrimos que eles não testavam assim tantas letras porque acabavam por ter algum significado e gostavam de memorizar aquelas músicas, etc. Quando pensamos em projetos reais, eu acabei por fazer uma loucura de comprar um chasso e eles transformaram isto nisto. Mas mais importante é que nós descobrimos que eles afinal não testavam os computadores. Porque precisavam deles para pesquisarem as peças, enviar e-mails para pedirem orçamentos, fazer folhas de Excel para controle de custos. Bom, quando nós descobrimos estas máquinas de marcação, os duros acabaram. Ou por outra, tornaram-se ainda mais duros porque tratar dos jardins da escola não é para qualquer um. Ok? Eles são mesmo duros. E mais uma vez, um apoio à comunidade. Bom, estão a ver que a partir desse momento tudo o que eu sugeri era sim, somos capazes. Temos uma peça de teatro que foi feita com professores, com funcionários da escola, com pais, e que fala sobre os descobrimentos e que faz parte do currículo da disciplina de História do 8º e do 5º ano e que nós todos os anos apresentamos às turmas. Mas que tens vazia? Tu queres acabar com a minha carreira, meu? Queres pôr na ruína daquele cheio de gente? Tu mandavas para um sítio começado por C. Tu mandavas para onde? Mandava para o da Gávea! Cesto da Gávea! O que é o cesto da Gávea? O cesto da Gávea era o cesto que havia no topo das novas caravelas. Era logo alto, quando procurava-se nas terras, mas encontravam gritavam: terra à vista! Ah, terra à vista! Oh rapaz, não percebes nada. Nem se loca nesta escola de Canelas. É a mesma coisa que dá para ser esta Gávea. Continuo sem perceber nada. Esta Gávea
maneiras de castigo. Nós mastros, querendo ter uma manipulação, onde marinheiros que estavam mal, era para ter castigo. Quanto a João, os mais que estavam mal, alguns, por aí fora, desaparecendo do mar. Ufa, meu! Olha, deixa-se até no grupo. Vou dizer uma coisa. Quando os meus alunos se portarem mal, vou mandá-los para um... Mais um apoio à comunidade. Bom, mas a determinada altura começaram a questionar o meu trabalho. E algumas pessoas questionavam se isto era empoderamento, se era marketing ou se era show-off. E eu achei que se calhar poderia medir o meu trabalho. E como é que eu fiz? Nós temos um projeto que é a história da cigala e da formiga, uma lição para a vida, que levamos todas as terças-feiras a crianças do primeiro ciclo, animamos a Hora do Conto e que mistura animação com texto. Ora bem, definitivamente isto é marketing. Porque se eu chegar à beira de um aluno e disser para ele ler a história da cigala e da formiga, ele vai-me mandar dar uma volta. Mas se eu disser que a história da cigala e da formiga é para motivar crianças do primeiro ciclo a ler, o caso muda de figura. E então, como é que eu me disto? Vamos imaginar que o Pedro queria ser a cigala, mas eu dava-lhe o papel da cigala e ele ia para casa a ler, e eu antes gravava um pequeno trecho do papel da formiga, que não era o papel dele. Bom, depois desse processo, passado uns 2 meses, eu ponho-me novamente a ler o papel da formiga, o mesmo parágrafo, e vamos ver a diferença. Recordo que não era o papel dele, porque entretanto ele já o decorou. O verão foi passando, e lentamente o calor foi desaparecendo e Então, pois, o verão foi passando lentamente, o calor foi desaparecendo e levemente. isto não é show-off, meus amigos. Bom, e então, a propósito, doutora Sofia, como é que se dão estas operações todas no nosso cérebro? Que diferença faz esta questão do empoderamento? Como é que se processam os segredos em termos cognitivos? Esse também funciona, mas fica muito atrás do... Se quiser, então este. Eu fico aqui. É aí? Sim. Ok. Pronto, antes de mais, agora eu vou ser a seca da apresentação, porque depois disto tudo, vir agora falar de coisas médicas, acho que é assim um bocadinho secante. Mas pronto, vamos avançar. Antes de mais, vou-me apresentar. Eu sou pediatra nos cuidados intensivos pediátricos, portanto, foge um bocadinho à área do desenvolvimento que segue muito estes meninos, e os pais que aqui estão sabem que eles são seguidos, sobretudo, por o desenvolvimento, quando já nos adultos já não há propriamente uma área, também há uma falha, a meu ver, demasiado grave. E sou mãe de uma criança que está integrada este ano no projeto, que é o Rodrigo, que está ali sentadinho a olhar para mim com cara de zangado, vou estar aqui a falar como é normal. Pronto, e vamos então fazer aqui uma apresentação. Vou tentar não ser muito chata, de facto, porque depois desta super apresentação daqui dos elementos do projeto, eu agora tenho a noção que vai ser um bocadinho aborrecido. Portanto, fizeram-me aqui 3 perguntas que eu acho que são basicamente aquilo que eu vou tentar responder, embora não respondendo e tendo noção que não vou responder. Então, o que é que nos move para aprender em conceitos gerais? A qualquer um de nós, o que é que nos move para adquirirmos conhecimento, para irmos aprendendo coisas? O que é que acontece no nosso cérebro para que possamos aprender? E a outra, porque é que temos tempos e formas de aprendizagem diferentes? Isso nós sabemos, quem tem filhos sabe que os nossos filhos não aprendem todos da mesma forma, embora possam ser criados da mesma maneira. São todos diferentes, nós somos todos diferentes e os nossos timings de aprendizagem são diferentes. E o fundamental é, sobretudo, nós respeitarmos os nossos timings de aprendizagem, que muitas vezes não é o que acontece.
Então, antes de mais, o que é a cognição ou a aprendizagem? Eu fui aqui ao dicionário da língua portuguesa porque eu gosto muito de ir aos conceitos base. E, portanto, a cognição é um nome feminino que diz e está definido como função da inteligência ao adquirir um conhecimento. E para que nós consigamos adquirir um conhecimento, falamos então do processo cognitivo. É aquilo que o ser humano, enquanto ser humano, consegue fazer no sentido de adquirir competências intelectuais e emocionais, a linguagem, o pensamento, o raciocínio, a capacidade de compreensão e até a capacidade de percepção. E isto é um processo dinâmico em que nós falamos do nosso cérebro, mas falamos muito mais, porque o nosso cérebro aqui é a base, mas falamos muito mais daquilo que está à volta. E isso sim é que é importante. Falamos do meio cultural, do meio sociocultural, falamos do meio familiar e falamos da educação que temos, por exemplo, nas escolas, porque não passa só por aí. Falamos então do meio envolvente, daquilo que temos à nossa volta. Falamos também daquilo que é a estimulação que acontece já no período em que estão dentro da barriga, portanto já acontece in utero, porque já estamos a aprender desde que estamos in utero. E depois falamos de uma coisa que, a meu ver, é o mais importante de tudo e acho que é aqui que se baseia fundamentalmente aquilo que se faz no projeto, que é a motivação. A motivação, para mim, é a base de todo este processo dinâmico. Tínhamos nós cérebros mais avançados ou não, acho que o facto das crianças, neste caso estamos a falar de jovens, estarem motivados para aprender, vai ser o motor de arranque para que as coisas funcionem melhor e isso é assim ao longo de toda a vida. Quer num indivíduo que não tenha qualquer tipo de problema, uma pessoa perfeitamente saudável, quer numa pessoa que não é saudável por qualquer motivo. Depois podemos falar aqui de química, podemos falar aqui de fisiologia, de anatomia. O nosso cérebro já sabemos que está aqui contido dentro da nossa cabeça, exatamente, como estão ali a fazer. E depois há um conjunto de neurónios, portanto, que se vão articular entre si, que se vão juntar e vão passar estímulos, quer elétricos, quer umas substâncias químicas que nos dão muitas sensações e que se fazem desenrolar todo este processo de aquisição do conhecimento, dos quais eu saliento aqui um quarteto, que é o que eu chamo de quarteto dos neurotransmissores. Isto são assim nomes um bocadinho esquisitos, portanto eu não me vou alongar aqui muito com isto, que são os neurotransmissores do conhecimento. Vou salientar aqui, não sei se tem apontadores, tem apontador aqui? Tem o terceiro. Okay. Vou salientar aqui a acetilcolina, está bem? Que está aqui a referir que está envolvida no conhecimento, na aprendizagem e na memória, e também o glutamato. Mas estes são nomes muito esquisitos e que não interessam assim tanto, embora possam também ser importantes, não é? Depois podemos falar na pediatria, nós, na área do desenvolvimento, que não é propriamente a minha área, nós falamos de vários estadios de desenvolvimento. Para quem está na área da psicologia também fala muito sobre eles e que podem ser várias classificações. Eu pus aqui a de Piaget, que é uma das classificações, e o que nós podemos ver é que ao longo da vida nós vamos tendo competências ou necessidade de ter aprendizagens diferentes consoante o estadio em que estejamos. Dos 0 aos 2 anos a criança vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai ter aquisições, vai aprender a mexer. Vocês lembram, os bebés põem tudo à boca para terem contacto, mexem em tudo para conseguirem perceber. Depois, aos 2, 7 anos, a criança já vai adquirir outras competências diferentes. Aos 7, 11 anos, outras competências e dos 12 anos em diante, outras competências ainda mais diferentes. Acontece que estes timings não são rígidos, mesmo para crianças perfeitamente saudáveis. Não são rígidos e muitas vezes o que acontece, e muitas vezes nos consultórios, o que acontece é que os pais vêm com preocupações. Tem 2 anos, ainda não caminha. Percebem? E tudo é diferente, nós não temos que comparar com a criança do lado. Obviamente que quando há algum problema de base, que estas aquisições têm timings diferentes e nós temos que os saber respeitar. Eu acho que o fundamental é nós sabermos respeitar isso, muito mais numa criança ou num jovem que tenha um problema de base. Nós temos que saber respeitar, temos que o respeitar na sua aquisição, mas temos que lhe dar as ferramentas necessárias para que o consiga adquirir. E isto é o fundamental. Portanto, agora vou falar aqui uma coisa que efetivamente, às vezes os termos não são os mais adequados e eles estão cá dentro, portanto vou tentar ser assim um bocadinho menos explícita. E, portanto, eu costumo dizer que uma deficiência é quando nós temos um déficit de alguma coisa e nós todos somos um bocadinho deficientes em alguma coisa. Isto é o que eu acho. E é o que eu acho realmente. Portanto, eu sou uma pessoa que tem um déficit, por exemplo, na parte informática. Não consigo lidar bem com computadores. Qualquer um de nós tem algum tipo de deficiência. E depois há a parte intelectual que pode estar mais debilitada por qualquer motivo. E nós sabemos que quando há um déficit na área intelectual, há sobretudo aqui duas áreas que estão afetadas. O funcionamento intelectual, portanto, a aprendizagem, a resolução de problemas, a capacidade de julgar os outros, mas também o funcionamento adaptativo, portanto, às atividades da vida diária, a comunicação e a própria vida independente, que não é tal como nós gostaríamos que fosse.
Portanto, não vai funcionar ou vai demorar mais tempo a que chegue a funcionar como nós desejaríamos. E, portanto, aqui não vou alongar nesta parte. O que é que nós temos que ter noção? Que quando há uma situação de déficit intelectual, este manifesta-se logo numa fase muito inicial da nossa vida. O problema é que às vezes nós não temos muita noção e muitas vezes só vamos suspeitar disso quando há a entrada no meio escolar e alguém que tem mais acuidado, tem mais noção de como é que são as coisas, vai dizer aqui qualquer coisa que não está bem, vamos olhar e vamos perceber o que é que se passa com este jovem, ok? Muitas vezes esta parte do diagnóstico rápido, de nós sabermos o que é que se está a passar, quanto mais precoce, melhor, porque quanto mais precoce for a intervenção, melhor são os resultados, obviamente. Portanto, há que termos muita noção, sobretudo para os professores e para quem está, os educadores que estão com estas crianças. Os pais às vezes é mais complicado, sobretudo se não forem de áreas da saúde nem da educação, podem não estar tão atentos a isto, estarem atentos no sentido de quanto mais cedo diagnosticarem, mais cedo nós podemos tratar e avançar com o tratamento e intervenção com estas crianças. Sabemos que afeta cerca de 1% da população, sendo que na maioria das situações são formas ligeiras e sabemos, e podemos ver aqui nas várias casuísticas que nós tivemos, que é muito mais frequente no sexo masculino. E isso é uma tradução que nós conseguimos verificar. Existem várias causas, pode estar ligado ao síndrome de Down, ao X frágil, a alterações cerebrais, malformações cerebrais, ou traumatismos cranianos, porque nem sempre é uma coisa desde o nascimento, muitas vezes é uma coisa que é adquirida e isso é uma coisa que também tem que ter noção, porque nós agora estamos muito bem, perfeitamente saudável, é um problema do outro, ok? Mas o que pode acontecer é que a nossa vida pode mudar por qualquer circunstância e muitas vezes numa situação de acidente, de um traumatismo crânioencefálico, a nossa vida pode mudar e pode isto passar a ser um paradigma ou nosso ou de uma pessoa que esteja perto de nós. E, portanto, há que estar atento e não pensar que isto é um problema dos outros. Daí também o impacto que temos que ter noção que possa ter em termos sociais do projeto. Outros fatores, pronto, já falamos aqui, doenças maternas, fatores ambientais, etc. E agora? Sabemos que é uma condição para a vida. Por mais que nós tentemos dar a volta, é uma condição que se vai manter ao longo da vida. E por isso é que é importante manter permanentemente aqui uma intervenção com estes jovens. E com os jovens e posteriormente em idade adulta. Claro que isso já era pedir muito, mas pelo menos nesta transição da infância para a idade adulta. Sabemos que a intervenção precoce e contínua é basicamente o motor que faz avançar, portanto nós temos que prestar apoio, temos que apoiar estas causas, estes projetos que mobilizam as crianças e os jovens no sentido de os integrar, de adquirirem competências, de os permitir cumprir sonhos, não é? Realizar sonhos. E sabemos também que muitas vezes estes sonhos podem ser atrasados, porque muitas vezes estas situações cursam também ou estão associadas a problemas de base, portanto problemas cardíacos que motivem internamentos ou outras situações. Quando nós temos um diagnóstico, quando há uma suspeita, o que acontece, e vocês sabem, e pronto, sobretudo os pais e quem está mais envolvido nestas situações, vocês sabem que a parte médica passa a ser muito importante, mas tão importante como a parte médica é o apoio. Por exemplo, numa situação de escola, o apoio da comunidade escolar e educativa, que tão bem sabem que não é, pelo menos até então, a experiência pessoal, que não é muitas vezes aquilo que nós desejávamos, ok? Fala-se muito de inclusão e a inclusão vai acontecer e está a acontecer, mas isso não é assim tão linear, não é? Sabemos que há muitos entraves, nem todos os professores e educadores estão motivados para receberem salas de aulas com 20 e tal miúdos que vão perturbar as aulas, vão causar algum tipo de transtorno, para os quais é preciso direcionar e estar mais atentos e direcionar alguma atenção, isso muitas vezes não é cumprido. E, portanto, não é cumprido porque as pessoas também não conseguem fazê-lo e muitas vezes a motivação não existe. E, portanto, é preciso mentes fora da caixa, não é? Pessoas que pensem fora da caixa para criar estes projetos e para avançar com eles, o que também não é fácil, porque depois surgem as questões de efetivamente ser um bocadinho de show-off ou não, e portanto é preciso saber lidar muito bem com estas questões, que é o que acontece na maioria das situações. Então, teoria versus realidade. Escola inclusiva. Sim, há escolas e educadores que efetivamente tentam fazer algum tipo de inclusão, mas sabemos também que muitas vezes isso não é conseguido. Pelo menos eu falo por experiência pessoal, mas eu acho que é geral a todos os pais de crianças, e já não estou a falar como pediatra, embora também presencie muito isso, é uma queixa frequente dos pais, que efetivamente não há integração adequada. É preciso haver abordagem diferenciada no processo de ensino, é preciso um domínio e, sobretudo, os professores reconhecerem, os educadores reconhecerem aquilo que são os pontos fracos e motivarem o jovem no sentido de desenvolver,
e os pontos fortes, aliás, e os pontos fracos no sentido de tentar aniquilá-lo ou tentar levá-lo a transformar esse ponto fraco num ponto forte. Sabemos ainda que isto tem muitas vezes um funcionamento intelectual e comportamento adaptativo que é preciso tentar levar a cabo, é preciso tentar que estas crianças ou que estes jovens façam aquilo que gostem de fazer, que rasguem os livros no fim das aulas, que façam 30 por uma linha para que isso seja efetivamente aquilo que disse, que não posso dizer de melhor maneira, libertador. Muitas vezes é preciso que as atividades sejam verdadeiramente libertadoras para que os consigamos conquistar e depois levá-los a fazer coisas que efetivamente eles não gostam assim tanto de fazer. Esta estratégia não é fácil, é uma estratégia que é preciso ter tempo para depois a conseguir levar e é preciso levar a cabo e é preciso sobretudo estar muito envolvido nela e criar estas coisas e perde-se tempo e já sabemos que, nem vou falar de perder tempo, mas é preciso levar a cabo, é preciso mobilizar muita gente e isso sabemos que não é propriamente muito feito e infelizmente para nós e portanto daí a necessidade de manter o projeto aqui com a vida ativa. A inclusão na vida profissional e a igualdade de acesso e oportunidade também sabem que não é uma realidade, não é? Não sejamos hipócritas porque sabemos que quer a inclusão na vida profissional, quer a igualdade de acesso e oportunidade é efetivamente uma coisa que não existe e portanto mais uma mais-valia aqui para o projeto. E por isso é que vamos falar dos segredos. E quais são os segredos? Os segredos são os segredos do projeto. O que é um segredo? O segredo, nome masculino do dicionário, mais uma vez, e para mim eu defino aqui o segredo das várias definições que me apareceram e eu defini-o sobretudo como arte ou ciência ou uma receita secreta. E a receita secreta é exatamente, eu não consigo pôr isto em palavras, porque isto não vai, como vos digo, só do cérebro, não vai das pontes entre os neurónios, não vai dos neurotransmissores. Isto vai daquilo que está à volta do cérebro e que vai funcionar no sentido de conseguirmos adquirir conhecimento, sabedoria, desenvolvimento cognitivo, que são o meio envolvente, mas sobretudo a motivação. Mas há aqui outros ingredientes desta receita secreta, que é exatamente aquilo que eu acho que funciona no projeto e são os ingredientes que o projeto tem com toda a força e que nós vamos apoiar até à exaustão e que são a motivação, em primeiro lugar, fundamental, a educação, educar, porque ao fazerem isto, ao fazerem músicas com língua portuguesa, ao irem buscar a moeda, ao tentarem utilizar a moeda, ao fazerem contas, estão a aprender matemática. Portanto, toda esta adaptação àquilo que lhes é difícil, transformar aquilo que eles não gostam naquilo que eles vão gostar. Oferecer ferramentas para a descoberta. Esta oferta das ferramentas é fundamental. O reconhecimento, reconhecer os pontos fortes e reconhecer aquilo que são os pontos fracos e tentar transformar os pontos fracos em pontos fortes. A responsabilização. Por exemplo, posso dar-vos o exemplo que eu reconheço no Rodrigo, uma criança muito mais motivada e com muito mais responsabilidade até em trazer material, que era uma coisa impensável e estamos a falar de 3 meses que ele frequenta o projeto. Música. A música enquanto terapia é brutal e aqui não é só terapia, aqui é terapia auditiva e também aprendizagem de leitura, de memorização, de aprendizagem do português com os autores portugueses. O dançar, podemos vê-lo aqui em cima do palco. O rir, que é uma coisa que fazem muitas vezes de uma forma inoportuna, digamos assim, mas o inoportuno pode se tornar muito oportuno muitas vezes e isso é muito importante. Lidar com frustrações para mim eu acho que é um alvo importante. Lidar com frustrações, muitas vezes o que acontece é que existem muitas frustrações quando há uma integração numa turma normal, numa turma regular. O que acontece muitas vezes é que estas crianças têm muitas frustrações e é muito difícil lidar com elas porque não têm pares e portanto é muito mais complicado. Permitir o erro e consciencializar que ele existiu e tentar corrigi-lo. Estratégias de compromisso, o compromisso que vão fazer, que têm que estar a determinada hora, que têm que fazer determinada tarefa, que têm que se organizar. Autonomia, promoção da autonomia, atividades da vida diária, da vida cotidiana, portanto, tentar que o jovem aprenda a fazer as coisas de uma forma responsável e que as faça isoladamente e sozinho, mesmo que para isso falhe, mas tentando corrigir sempre essas falhas. O fazer parte.
fazer parte também muitas vezes o que eu acho, enquanto mãe e também enquanto pediatra ouvinte, muitas vezes o que eu acho é que não se sentem como parte de. E isso é meio caminho andado para as coisas correrem mal. A partir do momento em que sentem que fazem parte disto, as coisas vão correr muito melhor. E, portanto, é um bom investimento também. Gestão de conflitos, que acontecem, certamente, já aconteceram muitas vezes, os conflitos, e o que acontece nos conflitos, e é isto, o rir, a gestão de conflitos eu acho que é importante, e que sobretudo quando os envolve a eles na gestão dos mesmos, a adequação, portanto, o tornar mais adequadas determinadas práticas, e o envolvimento na sociedade e em projetos da mesma, como já podemos ver aqui, em projetos da escola, em projetos da sociedade, de forma a que se possam sentir úteis e que haja uma integração permanente dos mesmos. E era só isto, porque eu acho que aquilo que eu vou trazer como pediatra é mais até como um pediatra-mãe, vá. E o que eu vou trazer aqui não é este aumento das sinapses neuronais, não é a importância do cérebro, porque eu acho que o cérebro está lá e é importante, mas é muito mais importante o que está à volta. E o que se cria aqui o que se cria aqui, que eu nunca vi em mais lado nenhum, e já pude ter várias etapas e várias experiências educativas em escolas diferentes, porque isso motiva a que se vá mudando de escola até encontrar o local mais adequado. O que se faz aqui é exatamente isto, é uma receita que é não tanto secreta, diria assim, não é uma receita secreta, mas é uma receita muito sábia, muito fora da caixa e muito fantástica, e por isso eu acho que temos que apoiar o projeto, e acho que nós, enquanto pais e elementos da comunidade, devemos fazê-lo de uma forma assertiva e vigorosa. Pronto, é isto. Obrigado, Vera Sofia. E agora, como é que eu... Estou quase com a mesma pergunta. Como é que eu vou continuar a minha apresentação depois de uma apresentação destas, não é? Vamos continuar a falar de pesadelos, que é uma forma interessante de captar a atenção. Mas desta vez eram os pesadelos dos pais. Só que esses pesadelos também não deixavam dormir. Isto porque os alunos iam chegar ao final da escolaridade obrigatória, iam para casa, porque as instituições estavam cheias. E mesmo com confusão, esta questão das formigas andarem a correr de um lado para o outro, a pensar em investimento e não pensam nos investimentos, que é 12 anos de escolaridade obrigatória no lixo, no calho abaixo. O que é que fazemos, doutora Sofia? Mandamos para dentro da barriga das mães?
formação não precisa de ser um pesadelo, meus amigos. Principalmente quando resolve problemas dos outros. E em 2017 eu estava a dar uma formação aqui no agrupamento e tínhamos duas professoras daqui do agrupamento, a professora Filomena e a professora Gracinda, e que eram professoras do Pedro e que levantaram a questão do que é que vai ser a vida do Pedro no futuro, porque iria acabar a escolaridade obrigatória. E o que é que nós fizemos? Convidamos o Sr. Durães para vir à formação e conta-nos, Sr. Durães. Boa tarde. Sou Pedro Durães. Em 2017 fui convidado pelo professor Luís a participar numa reunião de uma formação de professores. A partir dessa reunião foi desenhado um desenho do projeto que iríamos apresentar à direção. No ano seguinte, o professor Artur foi eleito diretor da escola e convidou o professor Luís e a professora Gracinda para a direção. Abriram-se então as portas, cederam-se-nos o espaço, aqui no C3, e começámos a trabalhar. Procurávamos, enquanto fazíamos obras, começámos a procurar IPSS que nos quisessem acompanhar, apoiar. Só que não era fácil e todos tiveram receio que o projeto não corresse da melhor maneira. Foi então o Santa Isabel, com o Paulo Castro na direção, que nos acolheu, transformou em IPSS para nós termos um financiamento. Fomos financiados durante 3 anos, que acaba agora, e que daqui para a frente vamos contar com o apoio da Câmara de Gaia e com todos que nos possam apoiar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sr. Durães. Principalmente obrigado por nos dar mais trabalho, não é? E deixem-me dizer-vos uma coisa. Para já um agradecimento ao professor Artur por nos abrir a porta, e não abriu a porta só da escola, abriu a porta do coração também, que acho que é fundamental. Obviamente aqui um agradecimento à antiga direção e a esta direção que tudo tem feito para que o SIM siga em frente, e vai seguir certamente. Mas deixem-nos dizer uma coisa, que é o Sr. Durães, quando atribuíram os duros, veio no pacote do Pedro. E a gente olha para o Pedro e diz assim: mas o Pedro não é um duro? Então, o que é que está aqui a fazer o Pedro? Isto até conhecer o Sr. Durães. O duro era o Sr. Durães. Porque o Sr. Durães andava a turra e à massa com a escola porque queria uma resposta diferente para o seu filho e queria algo inovador para o futuro, algo que a própria escola não conseguia fazer. Okay? E, portanto, mais uma vez obrigado à escola por abrir as portas e ao Sr. Durães. E vamos continuar a falar de pesadelos. E do pesadelo que era um sítio que nos... Quer dizer, dão-nos um sítio, boa vontade, mas aquilo era uma arrecadação, desculpem o termo, de lixo. Aquilo que a escola não quer fazer no abate, no inventário, porque dá trabalho, metia-se lá. Portanto, e a gente queria transformar aquilo nisto. E eu só conheço uma maneira de o fazer, que é com trabalho, não é, Pedro? É do Luís. O meu sonho era ser pasteleiro. Quando chegamos ao C3, montámos uma mesa com vários cadeiros de cafés que servimos às turmas de FPA, Academia Sénior. Com esse dinheiro fizemos obras. Enquanto o Pedro Reis e a Sara Ferreira vendiam bolos caseiros e cafés, e eu e meus colegas passámos grande parte do tempo a recuperar o espaço e transformar os nossos sonhos em realidade. Três anos em que eu fui mais trolha, carpinteiro, pintor, professor. É verdade. 3 anos até termos fruto, e então
aí deixamos de estar sozinhos, porque conforme a doutora Marina esteve aqui a dizer, veio aqui uma noite e conheceu o projeto e apresentou-nos uma equipa fantástica, na qual está ali a Susana, e que literalmente nos empurrou para um apoio do Portugal Inovação Social, sacava ferros com muito custo e sempre presentes. E o percurso daqui para a frente será a Sílvia que vai contar. Efetivamente foi um longo percurso para chegar até aqui. Nós começamos esta aventura em 2017 e podemos dizer, e a doutora Sofia também confirma, todos nós temos uma dose de loucura na nossa vida e, portanto, podemos dizer que este projeto também começou com 3 loucos, não é? Portanto, eu, o professor Luís e o Sr. Mário Doureis, que efetivamente nos unirmos. E somos pessoas totalmente diferentes também, obviamente, com personalidades diferentes, mas tínhamos um objetivo comum, efetivamente, que era fazer algo de diferente para estes jovens. Tínhamos esta convicção, já de alguma experiência anterior que tínhamos tido nesta área, e tínhamos muito esta convicção que teríamos que fazer alguma coisa diferente, e foi isso que nós lutamos para construir até aqui. E foram, portanto, 3 anos de voluntariado persistente. Digamos que foi um combate um bocadinho à nossa resiliência também, não é? Porque batalhamos muito para conseguirmos já depois, em 2020, este financiamento. Este financiamento, portanto, tivemos 70% de financiamento de Portugal de Inovação Social e 30% da Câmara Municipal de Gaia. E falamos já aqui muito em números, não é? Em teorias, não é? Mas eu devo-vos dizer que estes números, o montante, nada se compara à dedicação que foi a 1000% destas entidades e principalmente da Câmara Municipal de Gaia. Ultrapassa muito esta percentagem que é só monetária, porque o valor que nós adquirimos com toda a interação que foi estabelecida, todo o esforço, todo o companheirismo que existiu, vai muito para além desta percentagem. E já falamos aqui das atividades e daquilo que efetivamente isto nos permitiu fazer, mas também queria falar aqui um bocadinho de motivação. E é isso que faz a diferença na vida das pessoas, realmente. Ainda bem que tivemos aqui alguém que teste isto um bocadinho mais cientificamente, mas é esta motivação. E um dos segredos que nós temos é mesmo esse, é tentar motivar os jovens. E eu vou aqui dar um exemplo muito simples. Eu sou assistente social de formação e sou muito mais outras coisas, obviamente, na minha vida e para estes jovens também, porque temos que ser multifacetados. E deixo-vos... Boa tarde. O meu nome é Pedro, eu sou monitor responsável pela área de música
Obrigado, Guilherme, mas foi. Música e artes, e eu hoje vou falar exatamente isso, vou falar de música e artes e vou falar sobre inclusão. Mesmo daqueles que ainda não falam, e por isso é que a nossa banda se chama, não falam ainda, e por isso é que a nossa banda se chama Banda Sem Nome Ainda. E conforme o Luís falou hoje, a banda surgiu de motivação dos seus próprios alunos. E no início não havia vocalista, então foram vários professores do agrupamento que desempenharam esse papel e continuam a desempenhar, até o dia que um jovem tímido chamado Pedro Reis decidiu querer ser vocalista e assim nasceu o primeiro cantor da nossa banda. A partir daí parece que a partir daí toda a gente quis começar a ser vocalista e tem-nos dado grande satisfação desde então. Como podem ver, todos nós agora somos vocalistas. Bom, mas sem me alongar muito, parte desta inclusão também vem do trabalho que fazemos com as músicas e com os instrumentos. E quase todas as nossas músicas estão na escala de Dó maior pentatónica. O que é que isso significa? Significa que estas são as 7 notas musicais. Como diz o nome, pentatónico, vem de 5. Nós só precisamos de 5. Como Pental ia mostrar, há 2 notas que não se encontram ali, que é o Si e o Fá, que nos deixam com 5 notas. Isto permite o quê? Permite que qualquer pessoa, sem qualquer tipo de população, sem qualquer noção musical, possa tocar alguns dos nossos instrumentos adaptados, incluindo o xilofone. Temos o piano, por exemplo, que pomos fita cola preta nestas notas e ensinamos que não podemos tocar nestas notas, e qualquer nota que seja tocada dentro das nossas músicas, estas 5 notas vão soar sempre bem, em qualquer contexto. Bom, com financiamento também conseguimos criar um estúdio apetrechado, adquirir bons instrumentos, como já viram algumas fotos. Não são a nível profissional, mas já têm uma grande qualidade e permite-nos fazer um trabalho mais consistente com os nossos jovens. Mas querer não chega e há que trabalhar, e quando os jovens nos pedem para gravar uma música, levam uma letra para casa, eles levam a música para casa, eles praticam, eles memorizam, depois é tudo uma questão de trabalhar no estúdio, trabalhar nos ensaios, e é uma questão de insistência. Obviamente que isto tem resultados a muitos níveis, mas principalmente a nível de autoestima. Quando sentimos que somos um apoio para a comunidade e que temos a sua admiração, facilita tudo o resto. E por fim, como se calhar já ouviram lá fora, ouviram algumas músicas nossas, temos como objetivo, como temos vindo a trabalhar nos últimos meses no estúdio, temos como objetivo lançar um CD. Algumas músicas já se encontram disponíveis online, no nosso Facebook ou YouTube, outras vão começar a sair nas próximas semanas, e temos como objetivo editar em formato físico também. Muito obrigado. Queria só pedir à professora Armanda, Alice, professora Carla, professor Jorge e professor Paulo, se quiserem vir ao palco cantar uma música connosco, por favor. As pessoas que quiserem vir também são bem-vindas. Alguns professores já não se encontram aqui devido ao avançado da hora. Quantas mães choraram, quantos filhos emborrazaram,
estas ruínas tanto casar, para fosse nosso, oh mar, valeu a pena, tudo vale a pena, sem alma, bem pequena, quem quer passar livros a dor, tem que passar a dor, Deus, oh mar, o perigo e os morreu, mas ele esperou o céu. Não, está com você. Ah, foge. Ela brinca, está com a saúde. Viva Porto! Viva! Viva Porto! Boa tarde a todos, sou a Filomena e sou a monitora responsável pelo bar e pela restauração. No SIG, a culinária pretende ser mais que uma atividade que tem por objetivo desenvolver competências nos jovens, mas também aprofundar e concretizar os sonhos que eles demonstrem ter. Se o sonho deles é ser pasteleiro, já sabem que para isso precisam de aprender matemática, nomeadamente os números e as contas, para assim calcular as medidas e os pesos, como também devem saber o tempo, as horas, para controlar o tempo de levedura e de cozedura, como também há incentivo ao português para a leitura e escrita das respectivas receitas. Algumas das nossas atividades é cozinhar o almoço para os jovens. Aqui dividimos tarefas. Uns cozinham e outros depois arrumam. Aqui com esta atividade pretendemos desenvolver competências neles para o nosso restaurante e com esses também não queríamos criar um negócio. Queremos sim que eles percebam e desenvolvam estas competências e através de receitas simples e que sejam coisas fáceis e por isso é que neste momento, está em experiência, eles cozinham só para eles, porque também não queremos que seja um restaurante para um número alargado, mas sim para um número reduzido de pessoas. Aqui escolhemos receitas simples e fáceis para que sejam eles os verdadeiros protagonistas e os verdadeiros chefes da cozinha. Então, para os que demonstram maiores dificuldades, criámos um livro de receitas para que pudessem facilitar a confecção destas respectivas. E em grupo pensámos em estratégias para facilitar todo este processo e contornar todas as dificuldades que eles demonstrem ter. Como alguns viram lá fora, para além do livro de receitas, transformámos este livro numa aplicação. O objetivo é chegar a um público mais amplo e uma das estratégias que arranjamos é que aqui na aplicação Banana, ovo. Ao contornar, tanto os utensílios como os ingredientes são-nos indicados quais os que são. A outra estratégia é através de vídeos e áudios. Tritura a banana com um garfo.
A diferença do livro para a aplicação é que aqui é tudo escrito passo a passo, com este apoio. Mistura tudo muito bem e coloca numa tigela. Outro método de aprendizagem é o pequeno contacto com a realidade que é proporcionado pelo nosso Sim Café. Este é proporcionado sobretudo pelo contacto que eles têm com os diferentes públicos que nos visitam. Depois temos o público diverso, temos os cursos de FP, temos a Academia Sénior, temos os professores e docentes aqui da escola que também nos conhecem. Aqui no Sim Café trabalhamos também a matemática e o raciocínio, através das contas diárias, que são feitas através dos pedidos, também através do fundo e de fecho de caixa, que todos os dias eles têm que fazer essas contas. Aqui também trabalhamos o desenvolvimento pessoal, profissional, uma relação com o cliente, como já frisei, e também a cooperação e interajuda entre todos. Aqui no Sim Café, eles, com a chegada de novos elementos, quem ensina não sou eu, mas sim os mais antigos. Assim, fomenta-se também a aprendizagem e o estímulo a quem ensina e a quem aprende, pois quem ensina aprende duas vezes e quem aprende ao ver que o colega sabe e que é capaz, ele sente que também é capaz de conseguir fazer. E assim também é utilizada a comunidade como forma de aprendizagem para eles e também ensinamos a própria comunidade ao mostrar que sim, eles são capazes e que conseguem realmente fazer um bom serviço. Estabelecemos assim uma boa relação entre todos e onde isso também é visto é num serviço que nós pretendemos levar para o futuro, que é os nossos serviços de coffee break, que já tivemos uma pequena demonstração lá fora, e estes também já foram desenvolvidos ao longo deste ano junto da Câmara de Gaia. Como os nossos jovens dizem, foram um verdadeiro sucesso todos eles. Até agora só tivemos bem dizer do trabalho que eles foram fazendo até agora. E como foi um serviço tão bem feito, os futuros serão a pagar, não é? Não vamos também estar sempre aqui a mostrar que somos capazes. Eu acho que é um trabalho que merece ser recompensado. Deixa só até sábado, ok? Sim, só até sábado. Porque se é um serviço tão bem executado por eles, em que eles se dedicam tanto e mostram tanto empenho, acho que depois merecem receber uns zeros para eles depois poderem usufruir de outros serviços do nosso próprio restaurante ou então, quem sabe, de uma ida aos Açores. Tudo isto também não era possível sem um ingrediente secreto: as famílias. Elas trabalham connosco na retaguarda, onde também trabalham um bocadinho destas competências em casa, com a confecção dos bolos que depois são servidos no nosso bar, como também estando connosco todos os dias no projeto em diferentes áreas. Como fomos mostrando, sim, tudo o que fazemos é simples. Obrigado. Eu vou puxar aqui atrás e vou usar as palavras da doutora Sofia, que há bocado disse que é tão importante o médico como a família e como o contexto escolar ou institucional. Ou seja, às vezes temos pena que, principalmente eu na escola, sinto isso, que há famílias que, se calhar, se o médico disser para ir, tiver uma consulta, vão à consulta, mas se nós chamamos a família para vir a uma reunião qualquer, se calhar falham. Portanto, malta, unidos como as uvas estão no caixo, ok? Continuem assim. Ora bem, tudo o que nós fazemos é simples, portanto, não tem segredo nenhum.
E este, embora pareça até um bocadinho complexo, também está assente numa base de simplicidade. Isto são os portões do estabelecimento prisional de Castelo Branco, onde nós temos uma parceria e que consiste basicamente em que eles constroem uma consola que é feita a partir de um teclado velho, em que eles constroem. O Mais Power é um projeto feito. O Mais Power é feito em PowerPoint, que tem duas interligações. Uma diz e a outra avança para o próximo slide. Depois é questão de desenho ou desenho. É tudo uma questão de design e com isto consegue-se fazer 1001 propostas. Mas nós somos mais ambiciosos e desafiamos os professores. Somos um apoio aos professores. Francisco, explica-nos lá. O que é que nós fazemos aos professores? Nós temos um documento Word que enviamos para os professores. Depois eles enviam com perguntas e respostas. Uma imagem, uma pergunta, uma resposta certa e 3 erradas. Pois é magia, não é? Nada disso. Depois é só pôr as coisas nos sítios certos. Uma imagem, uma pergunta, uma resposta certa e 3 erradas. Que grande segredo, Francisco! É um segredo tão bem guardado que mereceu a distinção entre os 5 melhores projetos a nível das prisões europeias. Bom, e claro que eu tinha que voltar aos pesadelos, não é? Covid-19! Amigos, nós viemos para casa numa sexta-feira 13. Na segunda as escolas fechavam. E nós no sábado já estávamos a fazer os primeiros contactos para comunicarmos uns com os outros online. Na segunda-feira, com aqueles que já tinham recursos de internet em casa, enfim, os outros foi um bocadinho mais tarde, mas com esses todos, já estávamos a trabalhar segunda-feira, graças a Deus! Graças ao Pedro Martins. Meus amigos, a prova maior para mim de que eles gostam de estar connosco é que no sábado estavam-se a organizar, o Pedro estava a organizar os seus colegas para na segunda-feira estarmos a trabalhar todos juntos. Isto é incrível, não é? Fizemos uma série de atividades online, o computador passou a fazer parte da culinária, as famílias passaram a ser convidadas porque também estavam em casa. Fizemos teatro online. Vocês são uma miséria. Acham que vão ser alguém na vida para continuarem assim? Vocês não têm sonhos? Não? Eu tenho, Silvio. Eu sonho em ganhar 5 mil euros por mês. 5 mil euros por mês? Sim, 5 euros por mês, como o meu pai. O seu pai ganha 5 mil euros por mês? Não, se eu sou sabe como. O meu pai não faz nada, mas tem o mesmo sonho. Estão a ver como é que eu me sinto, não é? Nas minhas aulas, é só disparar esta turma da macacada. Bom, tivemos que procurar o ex atividades, porque foi-nos permitido nós trabalharmos, quer seja em situação de aula
quer seja no apoio dentro do SIM, e tivemos que procurar um leque de atividades onde estivéssemos mais afastados e onde fosse mais arejado. Enfim, viramos para atividades de ar livre, mas parece-me que aquilo não é bem passeio, não, pessoal? Trabalho. É trabalho. E aqui começou o projeto Serra Mágica, uma parceria com o Trelo do Santa Isabel, em que começamos a fazer limpezas na serra. Mas vou-vos dizer uma coisa que não é tão simples como limpar cotonetes na praia ou tampinhas de plástico, não é? É uma coisa muito mais complexa e que nós estamos a optar por várias estratégias, algumas estão a resultar, outras nem tanto, mas nós continuamos e insistimos. Vasco, queres-me explicar? Obrigado. A Serra Mágica é um projeto que estamos a fazer na Serra de Negreiros, que fica em frente à escola. Estamos a tentar retirar o lixo da serra para substituir por arte com a ajuda das pessoas da nossa comunidade. E queremos adquirir uma cadeira Juliette para que qualquer pessoa possa usufruir da arte e da natureza. Obrigado. Mais uma vez o apoio e esse apoio é com o Eco Canelas e temos aqui um aluno que nos vai falar um bocadinho sobre... Força! Vai-nos falar um bocadinho sobre essa interação e como é que foi feito enquanto eu procuro aqui o vídeo que nós fizemos, ok? Nós fizemos, professora, onde é que... Boa tarde, chamo-me Mateus, sou aluno do 8º E e frequento o clube Erasmus Ecoescolas, que neste momento está a desenvolver o projeto My Actions, Our Future, e a convite do Sr. Luís Baião, juntamos ao projeto Serra Mágica, que está a desenvolver, que faz todo sentido o nosso projeto Erasmus. Assim, adotamos uma zona da Serra de Negreiros que devemos manter limpa. Para as pessoas que pensem duas vezes antes de despejarem lixo, deixamos lá objetos de artes feitos em conjunto por alunos do SIM e do Clube Erasmus. Até o momento, alguns de nós gravaram a voz para a canção Serra Mágica no estúdio do SIM. Depois, todos juntos gravamos o videoclipe que inclui filmagens da interpretação da canção, da pintura, das obras de arte e, finalmente, da ação da limpeza da serra. Desafiamos aqui as pessoas que se preocupam com a nossa serra a fazer o mesmo, ou seja, adotar uma parte dela e protegê-la. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu ia pôr o vídeo da Serra Mágica e aproveitar para vos dizer que a letra, mais uma vez, foi feita por mim. Foi feita pelo Leandro Costa, uma salva para o Leandro. Uma salva para o Leandro. Oi, amigo.
Estamos quase a terminar, mas vamos acabar da forma que eu gosto, com pesadelos, não é? E vamos falar de pesadelos da história da cigarra e da formiga. Porque é que a vida terá que ser assim, com cigarras e formigas, e umas trabalham imenso e as outras só tocam guitarra? Bom, nós todas as semanas levamos esta história a crianças do primeiro ciclo e também aqui trabalhamos o empoderamento com as crianças, que é a capacidade delas decidirem. E nós temos duas opções: ou a formiga fechou a porta na cara da cigarra, ou a formiga abriu e deixou a cigarra entrar. E geralmente as crianças escolhem esta segunda hipótese. E mais à frente temos outra possibilidade, que é a cigarra passou o inverno a tocar e a dançar, enfim, não mudou de vida, ou então a cigarra passou o inverno a estudar para mudar o seu futuro. E geralmente as crianças escolhem esta versão. Pedro, termina a história, por favor. No inverno, além de ajudar a formiga nas suas tarefas domésticas, a cigarra aproveita para ler muito sobre música, rádio, sistemas de som. Mal chegou a primavera, montou o primeiro sistema de som na floresta. E a primeira rádio dos animais, a Rádio Cigarra! Rádio Cigarra! Eu conhecia. Vamos isso, cara. Meu amor, esta é a última canção que salvar o coração. Coração, não é tão simples quanto pensas. Nem acaba o céu todas as diferenças. Cabe um campo em flor. Cabe a minha escola cheia. Cabe a minha turma inteira. Cabemos nós dois. Quero ter o meu amor, ter última canção. Pra salvar o coração. Coração não é tão simples quanto pensas. Ele cabe o céu de todas as diferenças. Cabe um campo em flor. Cabe a minha escola cheia. Cabe a minha turma inteira. Queremos nós dois. Meu amor, esta é a última canção. Para salvar o coração. Coração não é tão simples quanto pensam. Ele cabe o céu de todas as diferenças. Cabe um campo em flor. A minha escola cheia. A minha inteira. Queremos nós. Coração não é tão simples quanto pensas. Ele cabe o céu de todas as diferenças.
Obrigado por tomarem um bocadinho da vossa tarde. Colocar o foco no sonho de cada um deles é uma tarefa hercúlea. Temos a agradecer à Câmara Municipal, sem a qual nada disto teria sido possível. Aos voluntários que colaboram com o SIM e que generosamente doam um pouco de si a este projeto. Aos pais, sempre presentes e cúmplices. Aos jovens, por serem quem são. E a esta família, a esta fantástica equipa pelo trabalho, pelas horas de dedicação. Ao mentor de todo este projeto, ao professor Luís Baião, o nosso muito obrigado pelo sonho, pelo trabalho, por nos fazer acreditar que sim, são capazes. Não podemos deixar fechar sem passar a palavra ao nosso duro, um verdadeiro duro, que vai terminar com umas últimas palavras. Cia, espera um bocado, Cia, que eu tenho aqui uma coisa para dizer. Temos que cantar os parabéns Professor Luís, obrigado por nos fazer acreditar nos nossos sonhos. Obrigado pelo tempo que nos dá. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo trabalho. Sem si, nós continuaremos a não sermos capazes. Isto não fazia parte do programa. Obrigado. São coisas que é para evitar e como controlar. A única coisa que eu me lembrei aqui, não foi a única coisa, lembrei muitas coisas, mas vou acabar com 24 rosas numa já. Minha maneira de eu me segurar.